Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Passe no RH. Meu nome é Michel Cury, eu sou diretor executivo da Rocket Lawyer. Estou aqui com a minha querida amiga e HRBP da Rocket Lawyer, Latam, Lana. Mais um, Mais um. que delícia! E quem que é a nossa convidada de hoje, Lana? Hoje a gente está aqui com a Patrícia Moscarelli. A Patrícia é HRBP da Soluevo e também tem mais de uma década aí de experiência no RH, com gestão de pessoas, mas vou deixar ela se apresentar aqui pra gente. Fala um Bem-vinda, pouquinho Patrícia. de Obrigada, você. Obrigado por ter gente. aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz. Bom, como eles já falaram, eu sou a Patrícia. Eu atuo como HRBP na Soluevo, que é uma empresa de tecnologia. Tenho 11 anos de carreira em RH, fiz uma transição de carreira muito cedo, eu era da área de turismo. E atualmente, além de HRBP, eu sou co-host de um podcast para RHs, o Pod RH, e também, gente, sou nômade digital. Muito legal, quanta O coisa, que né? é um nômade digital? Para essas pessoas assim que nunca ouviram falar o que é um nome. Eu tô brincando, eu tô falando aqui para quem não sabe, aqui por trás, eu não conhecia o conceito do nômade digital, tô perguntando aqui, mas acho que vale aqui a Sim, explicação. com certeza. Sim, Não é sim. tão Tão óbvio. trivial. Não. Sim, nômade digital, né, como o nome diz, o digital aí, é o profissional que consegue, graças à tecnologia, trabalhar de qualquer lugar do mundo, tendo internet, estando conectado. Esse é Legal. um nômade digital. E como eu amo turismo, né, tanto é que eu já trabalhei na área, mas junto e amo RH também, então eu uni essas 2 paixões aí na minha rotina. Que aí dá para você trabalhar de diferentes lugares, conhecer diferentes lugares. Legal, E Exatamente. hein? você passa, assim, períodos determinados assim, em algumas regiões, países, como que é? "Ah, agora eu vou passar uma temporada de X meses no Panamá". Sim, sim. Quando eu comecei essa vida de nômade digital, passei 6 meses direto fora do Brasil. Então foi o maior período que eu fiquei, assim, direto mesmo. Meu esposo é da área de tecnologia, então, né, nós fomos juntos. E hoje em dia eu passo períodos, vou e volto, porque, gente, eu sou mãe de pet. Então Aham. eu tenho um cachorro, então eu não consigo ficar muito tempo longe dele. O máximo que eu fiquei foram 6 meses, porque, enfim, né, a gente quer conhecer uma coisa interessante do nômade digital, que a galera vê as fotos no Instagram, as viagens, nossa, que vida boa, quero um trabalho desse. Mas não, Não a vê o gente perrengue por trás, o né. perrengue por trás, porque assim, eu trabalho para uma empresa do Brasil, então se eu estou em outro país, em outro fuso horário, eu faço o fuso horário do Brasil, do horário comercial do Brasil, que é onde as coisas acontecem. Aham. Então tem essa questão de fuso horário também. Deixa eu pegar como referência a Inglaterra, por exemplo, 4 horas de diferença. Sim. Eu começava a trabalhar 1 hora da tarde no horário de lá, que é 9 horas da manhã aqui no Brasil. Só que aí 4 horas, né, até os 18, lá já são 10 da noite, Uhum. É. entende. E aí antes, né, de viver isso, eu pensava assim: "Nossa, que uau!", porque eu vou estar na Europa e o fuso vai me favorecer, então eu vou ter a manhã livre para passear e depois eu começo a trabalhar. Eu fiz isso, gente, uma vez. Não dá. Não dá Não certo. dá. Não dá, porque turista cansa pra caramba. Cansa. É. Então tu Bater imagina tu perna. bater perna, aí tu sentar e começar a trabalhar. Não tem cabeça, Não, não não tá não funciona. cansado, né. Então foi até por isso que a gente ficou mais tempo, porque a gente acabava aproveitando mais nos finais de semana mesmo, Aham, para aham. conhecer, para E é legal turistar. porque conhece também a vida de verdade do lugar, né. Porque vocês estão É. Viver trabalhando. a vidinha do lugar é uma É, das porque aí melhores vocês estão partes. trabalhando, então vocês não estão só turistando, né, efetivamente vocês conhecem o que é dar expediente de trabalho no local, o que é, né, ter que fazer eventualmente, dependendo do tempo que vocês ficam no lugar, fazer compras, fazer, né, que Sim, não é uma É. experiência, em princípio, que um turista faz quando tá, enfim, só conhecendo pontos turísticos, indo visitar museu, etc e tal. exato. E dependendo, né, assim, fazer compras, mercado, que é uma coisa tão ok que a gente faz no dia a dia da gente, dependendo do lugar que a gente tá, se torna até uma coisa mais complexa. Aham. Sabe, então, Sim. assim, é muito significativo, é incrível ter essa liberdade geográfica, mas é a vida acontecendo, né, não é só a parte boa. E tem É. uma questão também que tem a implicação, fiscal da coisa, você precisa ter residência aqui, né, no Brasil ou em algum país, né, para Sim.
declarar os seus impostos e tudo, né, Mas eu então acho que aí, independentemente do local que você está, você continua recebendo pelo Eu Brasil. recebo pelo Brasil, E a Isso, sua isso. residência fiscal ainda continua É, sendo o isso. Brasil sempre. Sim, o que Entendi. favorece, né, para ir para algum Aham, lugar e aham. ficar mais tempo. inclusive no seu contrato de trabalho, não sei como que é na Soluevo, vamos até falar disso, porque isso é uma demanda que vem surgindo recente, a gente já vai puxar, entrar mais nesse assunto. Hoje nosso assunto é sobre modelos de trabalho, né, presencial, híbrido, home office, anywhere office, e é uma demanda que vem surgindo, né, mais recentemente. Começou o home office, a gente já vai voltar um pouquinho na pandemia, mas essa questão do anywhere office, né, o pessoal vem pedindo: "Ah, eu quero passar um tempo fora, eu posso, tal". Então, eu te perguntei até dessas questões fiscais, porque é uma dúvida que surge, né, você precisa, trabalhar, você precisa no seu contrato precisa ter ali um endereço do país, do seu país ali de residência, né, no caso o Brasil, e então não é só assim: "Eu vou para qualquer lugar, eu não dou satisfação para a empresa e eu posso passar um ano onde eu quiser", não, não é assim, né, existem alguns critérios aí, né. Isso. A minha relação de trabalho hoje é PJ, Ah, né, porque a gente sabe que Uhum. CLT tem questões de convenção coletiva, base territorial, Sim, enfim. base A gente na territorial. empresa, lá na Soleve, nós temos profissionais CLTs e PJs, então favorece, né. Eu Uhum. tenho, a pessoa jurídica no Brasil, a empresa é no Brasil, eu recebo pelo Brasil, eu só estou fisicamente em outro e o lugar. que a Soloevo faz? A Soleve é uma consultoria de tecnologia, nós somos uma empresa jovem, nascemos em 2017, Ah, já no modelo remoto. E nós alocamos profissionais de tecnologia nos nossos clientes. a maioria Outsourcing. desenvolvedor, engenheiro de Isso, software, tá, isso, 90% desenvolvedores. E aí, legal. né, nesse universo de dev, enfim, tem Sim. QA, tem UX, UI, enfim, é esse universo aí de tecnologia. Legal. Eu tô aqui hoje para falar do Rocket Pass, o benefício jurídico da Rocket Lawyer, uma solução completa para as necessidades jurídicas dos seus colaboradores. Documentos jurídicos personalizados tanto para questões do dia a dia, como união estável, testamento, compra e venda de carros e imóveis, documentos imobiliários e documentos corporativos. Assinatura digital ilimitada, prática e segura e consultas diretas com advogados. Rápido e sem burocracia. Um benefício ideal para resolver questões importantes em minutos. Para conhecer mais sobre o nosso benefício, aponte o celular para o QR Code para marcar uma demonstração. Quando, a pandemia começou, você já estava na Soluevo? Não, não. Eu trabalhava numa empresa bem tradicional, presencial, CSU, lá de Barueri, como já na área de RH, como BP, e foi aquela loucura, né? Porque a gente era uma empresa, a CSU é uma empresa muito grande. Na época nós tínhamos 7.000 colaboradores. Uau. E aquela pandemia que Meu pegou Deus, como todo foi mundo foi uma isso? loucura, foi uma loucura. E aí com tudo isso, medida provisória É, saindo, todo momento assim, para a área de TI, para o RH, Foi um Deus desesperador. nos foi um Deus acuda. nos acuda, é TI e isso RH, mesmo. foi. Porque, enfim, né, medida provisória, suspende e contrato, né, ai, Pode é tanta voltar, não coisa, pode volta, voltar, não va e e aí equipamento como é que faz Exato, e um monte de gente com putz, desktop, como é. faz? Arranca da tomada, leva para putz, casa, aí como que e faz para conectar? Ou e o outro não tem a internet, aí o outro não tem a cadeira, o outro tá trabalhando com 5 filhos em casa, né. sim, Desesperador, sim, né. É, porque não tinha desesperador. escola. Não tinha É, escola. que você E as faz com as crianças crianças? então, e as Põe no crianças freezer. começaram É, a ter aula online. Então, de repente, assim, você às vezes você tinha um computador, muita gente, ou não tinha computador de casa, porque usava o computador do trabalho, ou tinha um ali, como na minha casa, por exemplo, que tinha um que era ali meia boca, tal, de repente, as crianças precisavam do computador para fazer aula virtual, aí não tinha computador para todo e mundo, aí aula você naquelas, né. trabalhando, aula naquelas, Porque as não era crianças aula, né. não Assim, era eles tinham que gente, era começar a dar aula, desesperador. porque as crianças começaram a perder ano letivo e, assim, Isso, ferrou, isso. mas nem as crianças estavam preparadas, porque a gente teve que se bom, antes da pandemia todo mundo tinha feito um Skype ou outro, mas não era, né, Hã. costumeiro da É, nossa vida ficar fazendo videoconferência. Se exato. para nós adultos foi difícil, imagina para criança. Fazer uma criança de 8 anos ficar sentada numa cadeira olhando a tela para aprender e absorver conhecimento. As crianças não estavam acostumadas a absorver conhecimento,
E os professores não sabiam dar aula remota. Não Assim, sabia. O é. meu filho estava na É porque seu na filho era mais velho já, né, ele estava com quantos anos na o meu pandemia? filho estava no ano da É, alfabetização. então, porque minha filha Olha o era pequena, caos. aí eu falei: "Não, nem assiste, para". Eu vi umas 3 aulas lá, uma baita trocação de pé pelas mãos, eu falei: "Não, cara". Aí eu entrava às vezes no quarto, ele estava lá na aula, a professora lá tentando falar, todo mundo assim, levantando, aí às vezes ela explicando: "Ah, porque, né, a letra aqui", levantavam a mão assim. "Pois é, você tá com uma dúvida?" "Professora, porque eu ganhei um gato esse final de semana", tipo, acabava com tudo ali. Porra, cara, foi Tava todo terrível. mundo tentando, mas voltando para o nosso contexto, né, de trabalho. Mas aí você estava nessa vaga completamente, presencial, e aí você foi pra aí você entrou nesse extremo oposto já do completamente remoto. Isso. E aí, E aí foi uma experiência que eu falei: "Remoto não é para mim". É É, mesmo? mas eu atribuo muito hoje, né, olhando lá para trás, já estando remoto há bastante tempo, eu tenho consciência. Primeiro que era pandemia, aham, a gente estava em casa o tempo todo. sim. Não se falava, foi muito de repente, né, eu nunca imaginei, a área de tecnologia já era mais normal, mas RH trabalhar de casa, É, então eu não sabia, eu não tinha consciência da importância de uma rotina, Aham. porque no final do dia tu acaba misturando tudo. com certeza. Local de descanso, local de trabalho, eu lembro que eu almoçava, gente, na frente do computador, porque era uma loucura. Eu também, E é. aí Você Não. almoçava? Almoçava na Hã. frente do computador. No ba e aí, gente, coisas Sempre tão tem uma crítica dela. Desculpa. Ela: "Você almoçava?" e aí coisas tão simples, aquela dor do que é fácil resolver ali no presencial, ter que fazer de forma remota, enfim, fazer uma explicação. É. Deixa eu ver uma que era muito complexa. Insuficiência de saldo em folha de pagamento, Aham. Nossa. tu vai digitar aquilo, tudo levava um tempão, né, presencialmente, respondia rapidinho. E aí que veio a tecnologia, né, Aham, aham. graças a Deus, as ferramentas, lá a gente utilizava o Teams, aí que a gente se digitalizou nosso processo de admissão, Sim, que veio o exato. acesso digital, e assim, para rescisão, para um processo de férias, hoje a gente está tão adaptado a fazer tudo É, digitalmente, mas lá atrás era no papel ainda. era tudo no papel e teve que mudar do dia pra noite, né, assim, não Então, tinha o que fazer. deu um chacoalhão, assim, né, da pandemia, Mas você sabe então que você falou um acelerou. ponto que eu sempre fico pensando assim, porque, enfim, pensando aqui não na parte empresa, mas na parte empregado mesmo, assim, do funcionário, assim, a rotina. Eu acho que, o remoto trouxe isso, né, de entender que tem que ter uma rotina de trabalho, independentemente de se você está presencial ou não. Porque eu acho que primeiro que causa confusão mental, né, você não ter isso. É. Segundo que, não, porque fica solto, né, o que a gente que você acabou de brincar aí, você falou: "Ah, você almoça, tal, eu tô", mas fica confuso, porque fica aquela coisa do seu marido entrar às vezes e falar: "Ah, pô, vamos na padaria aqui comprar um pão de queijo", porque não é, subconscientemente vocês estão no mesmo ambiente, é o seu marido, É, e se não tem muito claro aqui: "Olha, eu tenho uma rotina, durante essa minha rotina eu estou trabalhando", é muito difícil ter essa divisão, né. E segundo também um respeito à agenda de trabalho também, que eu acho que é uma sim. coisa que é uma das críticas que eu faço ferrenhas ao remoto. Explico. Eu num dia de trabalho presencial muito puxado, eu tinha 4 reuniões. Depois que a gente foi introduzido ao Google Calendar e a todo mundo trabalhar remoto, virou slot, né. Eu não tenho tempo às vezes de fazer xixi, porque assim, é uma atrás da É, outra, tum, 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 porque É, e aí eu acho um problema, porque o ser humano, ponto número um, não foi feito para ficar tanto tempo olhando para uma tela. sim. E não foi feito para entrar em tantos assuntos diferentes no mesmo dia. Você fazer 5, 6, 8, 10, 12 reuniões num dia, cara, me desculpa, você pode ser exaustivo. super-homem, depois de 10 reuniões é confusão mental, você não sabe mais o que você está falando. Você tá só sua alma lá na qual você não tá mais lá, né. Nossa, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? A gente já aqui, no escritório da Rocket Lawyer, vira e mexe, a gente discute muito sobre esse tema. A gente, procura vir ao escritório uma vez por semana, quem mora aqui na região de São Paulo, a gente tem maioria dos nossos colaboradores, estão espalhados, mas a gente tem
uma boa porcentagem que mora aqui, e a gente vem uma vez por semana, quem pode, né, quem quer, é um tempo super gostoso, e a gente discute muito essa questão, né, do híbrido, home office e tal, um tema super recorrente aqui. E eu nunca tinha pensado nisso. De fato, são muitos assuntos. No presencial, Você não tinha tinha isso. assim, uma grande reunião de manhã, uma grande reunião à tarde, você ficava ali meio que o dia tinha o foco uns 2 assuntos grandes, uns BOs de colaborador procurando a gente e tal, mas é Ninguém verdade. entrava numa sala de reunião e te puxar e falava assim: "Ó, espera aí, tá começando outra aqui, Lana, vem cá", e É, te puxava pra entrar na próxima sala de reunião. é. Na tela Ele acontece tá isso toda hora. Você exato. tá vendo a hora passar 11h31, você tem uma 11h30, você tá atrasado, você tá lá: "Ai gente, eu tenho que sair, eu tenho que pular pra próxima". Que é pular pra próxima, cara? Você pulava pra próxima no presencial? É, Então eu acho que é muito louco. Não quero começar pelo final aqui, mas é que eu acho que tem esse lado também eu acho que a gente tá vivendo meio isso. A gente estava num bate-papo aqui antes de começar a gravar aqui, né, falando de coisas que estão acontecendo, e eu acho que as empresas têm que compreender que é uma nova realidade. Não adianta falar, brincar de a bola é minha, né? Ah, é, vai voltar presencial, vocês que aceitem. Acho que não dá para fazer isso, mas de outro lado também tem que ser entendido que a gente tem que entender como esse novo mundo vai funcionar, entendeu? Assim, é. e não é aí, porque hoje, o que acontece comigo? Quero ouvir a sua experiência, como é que é? Eles falam assim para mim: cria uns slots para você não fazer nada. Põe um tempo de focus time na sua agenda. Cara, as pessoas não respeitam. Elas marcam em cima do focus time. Eu acho que tem pessoa que já entendeu que se o meu lote é muito grande, é porque eu marquei Você tá no focus time focus e eles time. marcam em cima. Não sei aqui, tô chutando aqui uma solução. Mais de 6 reuniões não dá para agendar. A pessoa tem 6 no dia, não dá para agendar. Eu quero marcar 7, mas não dá. Ou 5, ou 4. Sim, Vamos entender, às vezes, por ciência, quanto que é saudável. sim. Mas é porque hoje, assim, você fica numa confusão mental de assuntos que eu acho que você vai para o contrário, você vai para o improdutivo. É. Queria saber como vocês trabalham isso lá ou não? Ou isso é um problema, assim, patente, assim? Essa é uma questão que a gente normalizou já no remoto, né. "Ah, eu não tenho horário na agenda", ou "Preciso falar contigo". Aí, tenho 20 minutos aqui na minha agenda. E aí vai encaixando uma coisa na outra e é bem isso. Sai de uma reunião, já tem outra na sequência e é aquela coisa: "Ó, tem mais 5 minutos. Não, espera aí, vou atrasar, deixa eu avisar a próxima". A gente vai emendando, final do dia eu falo que eu tô sem carisma. Acabou o Não carisma, é? acabou. E a gente acaba normalizando, até foi interessante essa provocação que tu trouxe do presencial, porque do presencial não é esse ritmo. É. Mas Não, no remoto a gente tá vivendo aquilo que a gente naturaliza. sim. Aí tem um espacinho aqui na agenda, não tem espaço para te oxigenar a cabeça, emenda uma coisa na Não. outra, e a gente vive muito isso no remoto. E a gente parte do pressuposto quando a gente entra num embate aqui, porque é o tema hoje, né, da gente discutir regime, né, de trabalho. E aí quando a pessoa está defendendo o presencial ou o híbrido, parece sempre que quem está defendendo o presencial ou o híbrido é porque quer que as pessoas trabalhem mais, e quem está do outro lado, né, subconscientemente as pessoas: "Ai, tá vendo, ó, quer trabalhar mesmo". E não, acho que às vezes é pior. Eu brinco, eu gosto de vir presencial. Eu venho todos os dias para o escritório, eu gosto, eu foco, mas por quê? Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um cachorro, e eu tenho uma dinâmica familiar que não está acostumada com o que eu estou em casa. Então, brincadeiras à parte, eu Uhum. funciono mais vindo aqui, e o meu dia é mais tranquilo vindo aqui. Porque em casa, além de tudo, eu tenho que administrar meu filho que quer ver com quem que eu estou falando, o cachorro que fez xixi no tapete, e aí durante uma reunião eu tenho que dar uma secada, a minha esposa perguntando o que a gente vai fazer no final. Então assim, aqui eu foco, eu fico na minha salinha, eu fecho, só tem adultos, né, a Lana entra na minha sala: "Mi, tem 5 minutos?" Eu falo: "Não, quero respirar". São Sim, é adultos, ok. né, com filho não dá, Não dá. "Papai, papai, eu quero respirar", ele não vai absorver. Então eu gosto mais por causa disso. Mas eu reconheço que quando a pessoa, enfim, acho que a Lana funciona muito bem remoto, acho que você está mais do que acostumada com remoto, então com certeza funciona bem. Eu acho que quando a pessoa funciona nesse mecanismo, está tudo tranquilo. Acho que para a empresa, para o empregador, etcétera. Mas a questão aqui é só entender como que faz para segurar isso, porque eu acho que muitas vezes a pessoa no re isso é pouco falado, a pessoa no remoto trabalha até mais. Sim, eu trabalho muito mais no remoto. É. Eu trabalho muito, eu trabalho muito. Eu acho que são
sobrecargas diferentes. Mas eu queria até aproveitar esse seu comentário para te perguntar, Patrícia, o que que você acha? Você acha que, porque você estava contando que você odiou o remoto, né, depois É, até quero que E você aí, isso. quando que virou volte a nisso, chave aí? Quando virou a e chave. quero também aproveita e comenta, você acha que é para todo mundo? O trabalho remoto é para todo mundo? Certo. Voltando, né? Lá então fiquei full time remoto, lockdown, aí depois voltamos, estava no modelo híbrido que funcionava super para mim. Acho que umas 2 vezes por semana no escritório. E enfim, estava funcionando, porque eu tinha o benefício do remoto, aquela questão do deslocamento, enfim, Sim. mas eu tinha os benefícios do presencial também, que é se relacionar, É, Criar enfim, tem conexão, você cria mais, exatamente, né. importante networking, gente, não dá para falar que é a mesma coisa no não é. modelo remoto, né. Então e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me relacionar, então, eu falava: "Remoto, de jeito nenhum", e em casa meu marido falando: "Tu tinha que arranjar um trabalho remoto". Falei: "Por quê?". "Porque aí a gente podia sair viajar". Ele falava isso pra mim, eu falava: "Não, não, porque tu me prende aqui", aquela coisa, né, eu falei: "Não". Só que aí surgiu a oportunidade. Porque ele trabalhava já remoto, Ele já ele trabalhava ficou desde a sem pandemia, full time, não voltou nunca mais. E aí surgiu a oportunidade da Soluevo, que foi um desafio, assim, que estava muito conectado com o meu momento, Aham. tá. e era remoto. Então é aquele momento da gente avaliar, né, porque eu acho muito particular essa questão do modelo de trabalho, tanto para o profissional quanto para a empresa. Não Sim, dá sim. para generalizar que um modelo é melhor que o outro. Sim. É. Mas aí o desafio falou alto, meu momento também, e aí a questão do remoto era uma coisa que eu ia ter que lidar, me adaptar, mas já fui naquela e aí eu entrei no momento que a empresa estava expandindo, foi em março de 2022, então Tá. eles estavam né, já com essa projeção, unidade de negócio fora do Brasil, enfim, então eles estavam no momento que era importante tanto quanto crescer, criar uma estratégia para a área de pessoas, para viver um profissional de people focado nisso. Pensar além de trazer os melhores talentos na experiência de quem já estava lá. Então foi nesse momento que eu cheguei. E aí, gente, primeira coisa, como identifica a cultura remota. Eu tinha tantos porquês comigo, fora a área de tecnologia, que já é uma bolha. É. Quando eu me inseri lá, porque eu vim trabalhei em outros segmentos, eu falei: "Que bolha eu vivia, que bolha eu entrei". Eu tive essa Saiu sensação, eu de falei assim: uma "Meu Deus, depois de alguns anos de carreira, já bastante, eu tô me sentindo aprendiz em diversos aspectos". Eu Aham. falei que nós temos profissionais PJ lá, eu trabalhei com CLT a carreira inteira. Então, assim, desde o modelo de contratação sim. e as particularidades da área de tecnologia, né, É. eu não faço recrutamento e seleção, né, minha posição, mas já tiveram momentos que eu tive que auxiliar. E eu falava: "Gente, eu não sei a diferença de um back-end, front-end e full stack. Como que", É. sabe. Então, assim, É um exigiu mundo. muito, né, de eu ir buscar esse conhecimento, mas eu encontrei uma cultura que sabia do meu perfil e uma cultura que eu tinha segurança para errar e para acertar e que eu aprendia muito. Que Sim. legal. Aprendo ainda com as pessoas que estão lá. Então, assim, em aspecto de carreira, eu evoluí, assim, consigo nem eu olho para a Patrícia de antes de entrar lá, e falar: "Uau, tomei a melhor decisão". Mas aí voltando, né, o remoto. Não, e o que você Gente, acha que é para todo mundo? Essa É, também foi perguntei: "Você acha modelos. Não, mas que é ela para todo respondeu, né, mundo?" ela falou É. que não é para depende, né, é todo muito mundo. individual para de cada um. Deixa eu dar É. um exemplo meu, O vocês vão ficar fato assim: desculpa só te interromper, é pra não perder o gancho aqui, o fato da pessoa trabalhar remoto não significa necessariamente que o remoto é para ela, porque, assim, vamos falar a verdade aqui também, tem gente que enrola, tem gente que dá um migué, sim, então o fato dela estar naquele modelo de contrato não significa que ela necessariamente desempenha e entrega o melhor É dela. porque de um lado eu acho que a pessoa eu acho que é adequado para a maioria das pessoas. Muita gente tem que pegar transporte público, é difícil se Sim, locomover, perde muito tempo, é desgastante para muita gente. Eu compreendo isso. De outro, assim, eu acho que seria muito importante também a pessoa entender que quando ela está trabalhando para ela
para ela ser respeitada, e eu acho que é onde eu errei, porque eu acho que eu continuo nessa, porque eu não soube desde o começo construir isso na minha casa para mas e de outro ponto, assim, a pessoa entender que enquanto ela tá trabalhando, porque você tá na sua casa, você pensa: "Pô, vou levar o meu cachorro no pet shop, as 2 Uhum. porque aqui do lado eu vi que eu não tenho reunião, mas não é trabalho. Você tem que Exato, você tá estar atualizando o trabalhando. relatório essa hora, se você não tá é uma hora de trabalho, assim, uma vez ou outra eu tenho uma consulta, eu compreendo, mas, eu sempre falo: "Pensa no presencial, se você estivesse dentro da empresa, você faria isso?" Chegava para o seu: "Chefe, dá Exato. licença, eu só vou levar meu cachorro pra tosar e já volto." Não, né. Na Então verdade, vou até a minha opinião, eu não sou contra quem faz isso, mas geralmente sendo bem sincera, o que eu sou contra é que geralmente essa pessoa vai chegar no final do dia, vai dar o horário de trabalho dela, pim, vai bater. Ela não vai ter esse senso da flexibilidade. Pô, eu saí ali 2 horas da tarde para ir num pet shop. Tipo, eu não. Primeiro, eu não vou ficar ali controlando o meu horário. Eu sei o que eu tenho que fazer. Pô, deu 7 horas da noite, ainda tô aqui trabalhando. Não, beleza, meu, porque eu tava ali no horário de trabalho, eu tava fora fazendo uma coisa. A maioria do pessoal não tem essa cabeça. E eu é acho aí que que eu. quebra raciocínio, Lana. O meu problema não é eu não acho assim: "Eu pago essa hora, tem que estar trabalhando", não é isso. Sim. Faça o seu horário flexível, não tem nada a ver com isso. Meu problema é que eu acho que quebra raciocínio, e aí a pessoa Uhum. entra na confusão mental que eu falei de ter um monte de reunião, é a É, confusão mental, porque aí você está cruzando outras obrigações da sua vida, entendeu? Você está sim. cruzando as obrigações que você tem na sua casa, com as obrigações que você tem no trabalho, aí se cruza tudo e fica uma agenda meio muito louca, é aquela coisa do eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para cuidar da minha vida pessoal. Eu posso flexibilizar às vezes? Posso, mas eu tenho uma organização pré-estabelecida. Uhum. Como é que você trabalha isso? Então, lá Pra você e na cultura do Soloevo? lá em casa funciona assim, eu trabalho isolada no meu escritório, meu esposo tem o escritório dele. E horário de trabalho, eu tô ali focada trabalhando, às vezes a gente se fala, assim, só na hora do almoço, porque estou eu lá e ele essa coisa dessa galera, aí do remoto, que às vezes a gente vê na internet, ai, dormindo no horário de trabalho, fazendo indo no salão. Gente, eu não conheço esse É, remoto, é a exceção. Aham, É a exceção que exato. fala sabe? alto, É. é. Como eu falei, fora do Brasil, o meu horário comercial, eu tô dedicada, porque as coisas acontecem. No É. horário não adianta dizer assim, eu É, tinha esse pensamento: "Ai, lá fora eu vou conseguir flexibilizar", não. Não, porque estão sempre, sabe, a gente é RH, né, acionando o tempo todo e é. tal. Então, assim, eu tenho essa rotina de horário comercial, né, entre aspas, né, porque às vezes é um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais Sim. começa um pouco, Sim, mas você tá em casa, né. Mas eu tenho muito bem estabelecida a minha rotina de trabalho e a rotina de eu fazer meus outros papéis. Por exemplo, sim. eu tô aqui, moro em Barueri, né, então estou aqui, atualmente por ter isso, né, "Onde tu tá agora?", eu tô em Barueri, na minha casa. Então, por exemplo, a minha vida, ela acontece antes de eu começar a trabalhar. Então, às 5 horas da manhã eu vou pra academia, às 7 horas eu faço horário do inglês, às 9 horas eu começo a trabalhar. E aí, quando começa a trabalhar, a gente não sabe até onde vai, né, Até aham. muitas vezes. Então, a minha vida acontece antes. Eu comecei a trabalhar. E quais Tá. lugares você já trabalhou, já morou trabalhando, desde que você adotou esse regime nômade Bah, digital? Porque eu deixa tô eu tentar pensando aqui lembrar, comigo na minha cabeça, tem fiquei horário também, tem fuso, não dá pra ir pra muito lugar muito longe, assim, porque você falou Londres. é por isso Londres que 4, agora tá 3, né. Paris tá 4 ou 5, não tá? tem uma hora a mais. Então, é muito isso. 1 hora da tarde na Inglaterra, 9 horas da manhã no Brasil. Aham. Tô dedicada até pelo menos às 10 horas da noite de lá, que é às 6 daqui. De manhã, que era o meu horário que eu podia curtir, passear, não rola, Não dá, Não tem que não rola. dá, descansar. É. tem que descansar. Então, assim, é muito isso, o Você nômade trabalhou até digital, eu só tarde, né. estou numa base territorial completamente É. Aham. diferente, mas a vida está acontecendo, trabalho, estudo. Quando eu passei 6 meses fora, direto foi na Europa, né, Aham. vários lugares lá. Ah, Eu não legal, você fez vários sabia lugares na eu não Europa. sabia que eu ia encarar essa rotina nômade, porque foi um ano foi em 2022, então em 2022 eu voltei a estudar, e aí a formação que eu fazia, que era de DHO, era 7 horas da noite no Brasil. Ok, Hum. sucesso, Beleza, no beleza. Brasil tá ótimo. E quando eu
fui para outro país, que as aulas acabavam de madrugada lá. Puxado. É, então todo Gente, mundo vê o glamour do nômade. deixa eu E o resumir. câmbio, Eu hein? não vi a hora de voltar pro Brasil e trabalhar, estudar, dormir, fazer tudo no mesmo fuso horário. E uma Aham. rotina de horário boa. E câmbio, cara? Porque a turismo a gente fala que quem converte não se Não se diverte. diverte. Quem Mas tá você tá a trabalhando trabalho, você continua ganhando o seu salário em real, e tá Isso. lá E gastando. aí, gastando em pound. isso, exige Nossa. todo um planejamento. Sim, isso é muito importante Não é? falar. Eu tô pensando É, nisso, porque exatamente. uma fatura de cartão a gente segura, né? Viagem, que eu Aham. gastei demais. Mas e morando pra Sim, trabalhar? É exige verdade. muito planejamento É, né? financeiro, muito, para essa vida, né? Porque a Bom gente, ponto aqui. É. sim, não é assim, ai, tô trabalhando remoto voando. Não, É. se tu for pra Ásia, talvez. Mas aí a Ásia, o Mas fuso aí é o muito fuso diferente, aí não esquece. Muito, rola, não, não Aí você ia entende? tem. ser vampira, você ia ter que. Não, mas gente, eu tô louca pra ir pra Ásia, mas Ah, se essa questão do fuso não vai é, funcionar. é Com muito. quanto tempo de antecedência, vocês planejam na sua família esses novos períodos aí? Porque você falou dessa questão do planejamento financeiro, que é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Realmente, né? Você tá lá gastando teu salário em reais, mas você tá lá numa moeda X. Nós estamos com uma expectativa, eu e meu esposo, de passar um tempo fora ano que vem. Então a gente Aham. já está se planejando para isso agora. Tá. Passar um período mais longo. Então, né, gente? Senão a conta não E fecha. faz a conta, tem que levantar, tem que Tem que, pesquisar, tem que... tem que. Você sabe que a gente tem um negócio aqui que a gente faz uma reunião aqui de 15 em 15 dias, virtual, com todos os colaboradores da Rocket, chamada Rocket Talks. Então a pessoa vai e palestra sobre um tema X. E a gente teve um rapaz que falou sobre viagens de turismo e tal, e ele deu uma dica muito legal, né, que eu, velho, nunca tinha feito. Ele usa o chat GPT para meio construir o itinerário e locais Sim, e tudo. Ele roteiro. joga, olha, eu tenho tantos anos, eu ganho tanto, eu vou viajar, tô planejando viajar 10 dias e eu quero, sei lá, viagem de montanha, Uma biribiri, viagem cria para mim aí cultural. lugares, lista. Aonde eu tenho que ficar, e ele fala: "Cara, é super assertivo". É uma loucura, assim, o que é assertivo. É. Tem que fazer isso, Tem que né, fazer agora uma Sim, é coisa eu assim, assim. vou né? morar em tal lugar, ganho tanto, meu marido ganha Planilha, tanto. Quanto porque aí tempo vou não necessariamente você vai ter ficar? Qual condição vai de ser meu fazer as custo? mesmas coisas que você faz aqui, né. Não sei, você janta fora 3 vezes por mês, você Não, tá lá na Europa, tu como faz que é? compra, É, cozinha em casa, enfim. é É outro é ritmo, né. viver a vidinha mesmo Sim, do lugar, né, não é essa vida de turista. é. Agora você comentou sobre a questão do desafio da cultura, que eu acho que esse é um tema super, super falado aí, por nós, né, profissionais da área, como um grande desafio que a gente tem, como solidificar a cultura de uma empresa numa empresa remota. Como é que vocês trabalham, com isso lá no Soluevo para fortalecer a cultura da empresa? E também aproveita e conta um pouquinho para a gente em termos de ferramentas, se vocês utilizam, o que que vocês utilizam para aumentar esse engajamento das pessoas, dar esse senso de pertencimento, né, no pessoal. Certo. Bom, primeiro eu gostaria de falar que cultura é tema de negócio, não Sem é tema dúvida. só de RH, né, porque então, a empresa tem que estar muito alinhada à cultura que ela tem, de fato viver essa cultura, não só falar ali. Então, Uhum. lá na Solueva a gente desde o começo, quando o Diego Bassani fundou a Solueva, ele é um profissional que veio da área de tecnologia e ele já tinha atuado em consultorias de tecnologia. Ah, legal. Então, ele lá, enquanto profissional dev lá, quando ele identificou a oportunidade de criar sua própria consultoria, ele falou: o diferencial da minha consultoria vai ser a cultura. Legal. Porque o outsourcing tem muito isso, joga o profissional no cliente, ele vive o Esquece o cliente, cara pronto. lá. A Exatamente. minha cultura, a Soluevo não vai ser assim. Então, até falo que é um diferencial nosso de mercado,
Tem uma frase do David Vélez, que é o fundador da Nubank, que eu adoro, que traduz muito a nossa visão de cultura. Ele fala: eles podem copiar o seu produto, mas não podem copiar sua cultura. Sem Então, quando dúvida. a gente olha para o mercado que a gente está, já é um diferencial nosso. Não que só a Soluevo tem essa cultura, mas assim, a grande prática de consultoria de mercado não tem esse foco nas Sim. pessoas, são as pessoas que fazem Sim. nosso negócio acontecer. Então, a gente tem uma cultura muito forte, voltada para as pessoas, que de fato elas são nosso maior capital. Então, a gente tem uma cultura muito transparente, a gente vive nossos valores, a gente tem uma ferramenta. Pode falar nome de ferramenta aqui? Sim, claro. Sim. Team Culture, não sei se vocês conhecem. Não, como? Uma Não. ferramenta excelente, Aí, ó. voltada para clima e cultura. Já fica a dica, qual que é o nome? Team Culture. Team Coulter. Ah, que Isso. legal, hein? Não conheço. Não conheço. É uma ferramenta, a gente roda pesquisas por ela, através da Tá. NPS, LNPS, clima, enfim. Mas ela tem muito esse foco em cultura. Então, a gente consegue, por exemplo, inserir na ferramenta quais são os nossos valores, qual que é a nossa cultura desejada e, através de pesquisas, medir isso. Tá. A gente consegue, de fato, olhar para o indicador e falar: é esse caminho mesmo que a gente quer? Aqui tem um ponto de atenção. Então, assim, e aí cultura se faz com rituais, né? Sim. Então, um remoto, um presencial, por exemplo, que tu tem ali teu momento do cafezinho, que tu vai interagir, porque no remoto tem muito isso, a gente entra na reunião, é no valendo, É muito tratou, ninguém fala, ninguém propositiva, se né? Ninguém fala relaciona. nada. Então, fazer café online, o meu processo de onboarding, antes de falar de Soluevo, eu falei: gente, vamos promover uma apresentação aqui. Eu vou começar. E aí eu falo da Patrícia profissional. A Patrícia pessoal tem uma foto do meu cachorro Buda no meu onboard. Falei: gente, tem uma coisa muito importante, eu sou mãe de pet. E eu começo a falar da Patrícia, pessoa, porque é isso que Sim, conecta. Claro. isso. Que se a gente não promover isso no ambiente remoto, a gente não vai se conhecer além do profissional. Então, é muito esse olhar de promover esses momentos de forma estratégica, Sim, intencional, né? intencional. Então, antes mesmo de falar, já conecta ali, porque daí tu fala assim: ó, tô fazendo academia. Aí tu vai se apresentar e falar: eu também comecei agora. Então, já começa a gerar uma troca ali, que numa reunião, quando que tu vai falar disso? Não vai, porque não tem espaço para falar. Sim. Então, esses rituais são importantes. Rituais para promover a integração entre as pessoas, porque naturalmente no nosso dia a dia a gente interage muito ali com o time. Então, o que a gente pode fazer para reunir essa galera? Uhum. Apresentação de novos profissionais. Quando chegam novos profissionais na empresa, a gente promove um evento e é muito nisso. Tu vai se apresentar, é livre, fala do que tu quiser. Ai, tá difícil falar de mim, não? Manda umas sugestões. Manda, prefere café ou cerveja, sabe assim? Sim. Aham. De forma intencional mesmo, promover para as pessoas falarem delas, além do profissional, e isso conectar, a gente se conhecer. E é Exato, senão muito. chega um monte de função, né? Oi, eu sou fulano, oi, eu sou a Lana, sou líder de RH. E É é todo mundo isso. só falando o que veio fazer ali, né? Eu também valorizo muito isso. As pessoas falam: escuta, tá bom, antes eu já sei o que você veio fazer aqui. Eu quero saber quem é você, quem é essa pessoa que tá chegando aqui para trabalhar com a gente, né? Então conta a sua história, né? O que que você gosta, o que que você não gosta, seus sonhos, enfim, dá esse espaço mesmo, porque senão vai entrando e saindo um monte de função na empresa, né? Pessoas, né, se conectam com pessoas, então promover, isso pra gente é muito importante, a gente promove, a gente tem Tech Talks também, né, que tu Ah, mencionou que legal. tem aqui, a gente reúne, o time não é tema só técnico, ai, se um profissional quiser falar sobre culinária, ele vai falar e Aham. a gente vai se reunir, porque o objetivo é compartilhar conhecimento, independente de qual tema seja. Sim. Então, promover esses rituais, valorizar Legal. eles. Então, E há algum tipo de encontro presencial, não? Da nós empresa? já tivemos, não tem Ah. nada assim muito programado e é muito curioso o presencial. Bom, é que abriu, bom, tá, é que abriu não, a empresa já existe Desde desde 2017. 2017 7 e Tá com anos. 7 2022 a gente Tá com abriu a unidade 7 de anos, é. negócio internacional. Ah, então aonde agora? A gente está com projetos na Europa. Ah, Né, atuamos com consultoria com clientes lá da Europa. ah. E, enfim, já promovemos esse momento e é muito interessante. Por exemplo, no primeiro que eu participei,
eu não te conhecia pessoalmente, né, tô te vendo ali, mas é muito interessante identificar que o vínculo existe. Existe, Aham. Não é como num vínculo presencial, mas ele já existe, a gente já interagiu muito, a gente já se conhece, só faltava se conhecer, de falar assim: Aham. "Nossa, É como na que tu você. nossa, na câmera parecia que tu era mais baixa, como tu é alto", sabe, Sempre Aham. esse falam isso tipo. pra mim quando me É veem comigo presencialmente, é. também, sempre, Né, sempre. Lana? Eu fico até Os incomodado, 2 assim, eu não aguento baixinhos. mais. Eu já tô Eu também, Falam: acostumada, gente, "Michel, como né, que eu você é já alto", eu aviso, Nossa, falo: você "É, parecia eu tão sou muito alto". já alta. aviso, eu sou baixinha. Super. Então, e o quanto é importante Aham. esse momento. É. E o quanto o muda um pouco o relacionamento. É diferente a conexão com alguém que tu só viu online e alguém que tu É. já esteve presente pessoalmente. E depois a conexão muda também. Quando você se reúne com essa pessoa online, muda. Alguma coisa ali na Muda, chavinha muda, muda, né. muda. E tanto é que eu sou a pessoa que eu sempre que eu posso, vou pra cidade que tem um profissional lá, eu já aviso: "Vamos se ver", as coisas eu nem sei se eles gostam muito. Essa galera de tecnologia, né, algumas são mais reservada, mas quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, nós temos 2 profissionais que moram em Dourados. Aham. Falei: "Gente, tô indo, vamos combinar de se conhecer", enfim, e assim fizemos. Olha que curioso, os 2 trabalhavam na mesma empresa e eles na mesma cidade, e eles nunca tinham se encontrado pessoalmente. Ah, é que às vezes falta essa provocação, né. É, E é. sabe, e aí eu promovi isso, assim, né, porque eu estava lá e eu falei: "Gente, vamos agitar alguma coisa, Aham. aproveitar a oportunidade". E aí, enfim, depois disso eles E foi se legal? foi muito é muito riquíssimo, é muito isso, a gente comprova que o vínculo já existe, mas Sim, aí ele muda um pouco depois sim. conhece pessoalmente, a gente se conecta mais. Então sempre que eu tenho oportunidade, eu desvirtualizo, que eu costumo falar, Legal. né. É. A gente bom, a gente faz encontros, a gente acabou de, passar por uma semana de produtos, aí veio o pessoal do mundo inteiro aqui se conectar aqui conosco no escritório, juntou uma galera legal, mas você comentou dos devs e é engraçado, eu e a Lana a gente teve um evento de RH, que a Rocket patrocinou em julho ou junho? Junho. Junho. Em junho, e aí a gente chamou os devs, né, na época era mais dev, né, porque o Eram. VAR É, eles eram maioria. fomos eu, Lana, e aí foram meia dúzia de eram uns 6 do Rio de Janeiro, 8. 8. Pô, não sei se é porque eram cariocas, né, porque carioca é bom de papo, é gostoso, tal. Foi muito legal, viu. Foi muito Todos papo legal. gostoso, porque eu tinha né, a gente pensa assim: "Pô, dev, às vezes é mais quietão na Não são dele", todos, não não são são todos. Não, todos. não são, Poxa, eles eram uns caras estereótipo, tão né. legais, tão bom papo, inclusive estão vindo pra festa de Estão final de vindo ano, pra né. festa agora de final de É. ano, turma super gente boa, foi super Foi legal fazer super esse legal, cara, encontro, foi muito super. gostoso. Eu já encontrei funcionário no Ah, Lollapalooza, que legal. moro lá em Curitiba, eu tô indo pra São Paulo lá e também vamos se encontrar lá. Que legal. Legal. Enfim, em Portugal, quando eu estava em Portugal, né, nessa vida de nômade, tinham profissionais de lá, então aproveitei pra gente se conhecer. Ah, Legal. é É, muito bom. essa parte de Legal. contato humano é boa também. Mas é engraçado, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eh, a gente às vezes a gente a eu já vi algumas pessoas reclamarem isso, que reunião virtual é muito propositiva, né. A gente entra, pumba, quer tratar assunto e toca. E aí pra gente tentar quebrar isso, a gente tem que fazer isso, tem que dar essa forçada que no presencial não precisa, né. A Uhum. gente já entra naturalmente nos assuntos paralelos antes de começar a discutir trabalho. O que eu noto às vezes é que é difícil a gente fazer leitura corporal das pessoas no virtual. Nossa, super. Você entendeu? E por isso É, que eu acho que às vezes as pessoas ficam meio sem graça de tocar um assunto paralelo numa reunião de negócio, é, entendeu? é Porque verdade. tá todo mundo meio olhando pra câmera, olhando para o lado e você não sabe direito Você não ainda. consegue é muito nossa, é É, muito mais difícil fazer a leitura da pessoa, não né, você não é? sabe se a pessoa tá ali aberta, se ela, assim, já tá numas, né, você olha aquele rosto ali, né, não diz É. muita coisa, assim. Quando abre a câmera, né, É. que A tem gente isso. a gente ainda tem que eu acho que a gente é engraçado, a gente tá numa transição muito louca. Porque a gente acho que a gente tá construindo uma dinâmica nova de trabalho que ainda é muito recente, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda, assim, no sentido de depurar isso e entender como ser mais eficiente, acho que não. Acho que eficiência, você veja, Sim, acho que não a é, o gente aham, a pessoal tá gente indo muito bem, obrigado lá. exato. Aqui As na empresas Rocket a gente é uma continuam empresa
praticamente remota, assim, a grande maioria das pessoas trabalha Sim. remoto e também em relação a resultado, eu não vejo muito problema. Eu acho que essa parte humana, e aí eu acho que é uma grande responsabilidade de vocês, como RH, ver como que a gente faz isso, né, para não ter o problemas humanos, porque é o que você falou. A Não é gente tem empresa, são problemas pessoas, né, a diferentes. empresa é formada de pessoas. E a gente tem, mas são problemas diferentes, né, aí são novos desafios pra gente, Solidão, exato. ansiedade, Essa Burnout. depressão, questão de burnout. Porque você tinha amiga para ir tomar um café na copa e falar: "Ai, tô tão cansada, amiga". Ela não é? E eu agora vivi isso quando eu fiquei esse tempo todo fora, esses 6 meses direto fora, eu me desconectei de me relacionar com pessoas. Pessoalmente, eu me relacionava no trabalho, virtualmente, quando, né, ia passear, enfim, e eu senti isso quando eu voltei para o Brasil. Eu estava mais isolada, foi nítido, até me culpei um pouco, meus amigos falavam: "Nossa, Paty, tu sempre tão expansiva, não quer fazer nada", eu meu, puxou para você, né, É, absorveu, né. puxou. absorvi. E aí fui pra terapia, É, óbvio, Com tratar isso. Eu certeza. lembro que a terapeuta falou assim: "Tu se desconectou de se relacionar com pessoas naturalmente, mas, a gente pode, né, retomar isso, mas também vai ser algo progressivo". Eu Sim. lembro que ela me deu uns exercícios do é. tipo, marca de almoçar com um amigo. E não foi difícil no começo? Você O falava: "Ai, que quê? É, Eu fui cansativo". porque era o exercício ali, É, é, mas aí porque fomos desaprende. E tem que evoluindo. forçar. O que eu digo é, tem que alguma coisa que legal que você falou com essa terapeuta, mas eu acho que isso tem que ser feito, tem que fazer parte da empresa agora, de entender. Legal sim. que a gente funciona aqui, vamos olhar para o lado humano também, porque a gente está deixando essas pessoas, né, num sistema mais eficiente no sentido de produção de trabalho, mas tem um lado humano aqui O que é ser humano é relacional e que precisa de relacional. abraço, Nós precisa de precisamos de e que pessoas. não está tendo. E como que a gente faz para endereçar isso? É. Bom, a gente está chegando aqui ao final aqui, eu agradeço muito o bate-papo, muito principalmente você ter aceito o nosso convite, a gente também aqui está engatinhando aqui com o nosso podcast, estamos Sim. aprendendo aqui, mas agradeço muito o bate-papo, muita simpatia, Patrícia, foi um prazerzão te conhecer pessoalmente. Sim, Obrigada. obrigada por você compartilhar com É. a gente também as suas experiências aí pessoais de vida, né? Eu achei bem interessante, como eu te falei antes da gente começar, eu ainda não tinha conversado com uma profissional de RH que estivesse nesse modelo aí nômade digital. Então, obrigada. E se você quiser, compartilhe aqui com a gente o seu podcast ou suas mídias sociais. Qual que é o nome mesmo? Qual que é o nome do Do podcast? podcast? O seu é? Pode RH? Pode RH. Pode RH. RH. Boa, é uma boa. É. Pode RH. Pode RH, Pode toda RH. hora. Nossa, tem várias perguntas assim, né? Pode Sim. isso? Então, eu quero agradecer, adorei o bate-papo, adorei ter um momento de conexão com pessoas presencialmente. É algo que eu sinto falta aí no meu dia a dia. E o Pod RH, nós estamos nas plataformas digitais, Pod RH, temos o Instagram, podrh.cast, e o meu Instagram é Paty Moscarelli, vocês também me encontram por lá. Ah, muito legal. Muito obrigado, Patrícia. Gente, Obrigada, obrigada a vocês. Patrícia. Ei, não vai embora ainda. Eu tô aqui para falar de uma solução inovadora que ajuda a apoiar a saúde mental dos seus colaboradores. Estudos da Society for Human Resource Management apontam que 80% dos funcionários acreditam que ter um apoio jurídico melhora seu bem-estar e desempenho no trabalho. Pensando nisso, a Rocket Lawyer lançou o Rocket Pass, um benefício jurídico inédito no Brasil, que oferece centenas de documentos jurídicos personalizados, consultas diretas com advogados de forma rápida e sem burocracia e assinatura digital ilimitada, prática e segura. Colaboradores mais tranquilos, satisfeitos e produtivos. Te interessa? Aponte o celular para o QR Code para entender como o Rocket Pass funciona na prática.